Bom, pessoal, então dando continuidade, agora a gente vai ver alguns exemplos para provar se é ou não é um subespaço vetorial de V. Ok? Nesse primeiro exemplo, então, ele dá um espaço vetorial V, que é o R2, e um conjunto S formado por vetores x e y, que pertencem a V, né, que é o R2, tal que y seja o dobro de x, ou seja, a coordenada y, a segunda coordenada, tem que ser o dobro da primeira coordenada. E ele pede para determinar se é um subespaço vetorial de V. Bom, a primeira condição dizia que, dados dois vetores quaisquer de S, a soma desses vetores também tinha que estar em S. Para eu poder verificar isso daí, eu vou ter que pegar vetores genéricos de S. E aí eu criei dois vetores aqui, ó. O U é x1, 2x1, e o V é x2, 2x2. Note que eles obedecem a condição da segunda coordenada ser o dobro da primeira, correto? Como vai ser a soma desses vetores? Ora, eu vou somar x1 com x2 e 2x1 com 2x2. Perfeito. O que dá para fazer aqui, nessa segunda coordenada? Dá para colocar o 2 em evidência. E se eu coloco o 2 em evidência, eu fico com x1 mais x2 e o dobro de x1 mais x2. Mas essa é justamente a condição para o vetor ser do conjunto S. Então, perfeito. Provei que U mais V pertence a S. Provei que esse conjunto S obedece à primeira condição. Isso faz dele um subespaço? Ainda não. Devo provar a segunda condição. Então vamos pegar o mesmo vetor U e uma constante K real qualquer. Quem vai ser K vezes U? Vai ser K vezes x1 e K vezes 2x1. Como a multiplicação de números reais ela é comutativa, eu posso trocar o 2 e o K de lugar. E aí eu posso escrever facilmente que K vezes U é kx1 e o dobro disso, 2 vezes kx1. Ou seja, Ku também pertence a S. Com isso eu provei que a primeira condição e a segunda condição estão aceitas no conjunto S. Portanto, S é um subespaço vetorial de V. Beleza? Mais um exemplo. Agora o nosso espaço V vai ser o R3 e o nosso conjunto S, formado por vetores x, y, z, pertencentes ao R3, tais que y seja o dobro de x menos z. Ou seja, a segunda coordenada ela tem que ser o dobro da primeira menos a terceira coordenada. Da mesma maneira, vamos gerar dois vetores genéricos U e V, que obedeçam às condições de S. Então ali está o U, que é x1, e aí a segunda coordenada é o dobro da primeira menos a terceira, e a terceira é z1. E o V, a mesma coisa, x2, 2x2 menos z2 e z2. Vamos fazer a soma desses dois vetores. Vai somar coordenada por coordenada. Então você vai ficar com ele mais ou menos dessa maneira. x1 mais x2 é a primeira coordenada, z1 mais z2 é a terceira coordenada, e a segunda coordenada é 2x1 menos z1 mais 2x2 menos z2. O que dá para colocar em evidência aqui? Veja que se eu pegar o 2x1 e o 2x2, eu posso colocar o 2 em evidência para eles. E o menos z1 menos z2, eu posso colocar o negativo em evidência para eles. Pensando dessa maneira, eu chego na conclusão que U mais V obedece à condição de S. Logo, U mais V pertence ao conjunto S. Segunda condição, usa o vetor U, uma constante K. Então, o produto vai ser isso daí. O K multiplica cada coordenada. Quando eu vou ali na segunda coordenada, K vezes 2x1 menos z1, se eu fizer distributiva, eu posso facilmente escrever dessa maneira. 2 que multiplica kx1 menos kz1. E aí eu tenho justamente a primeira coordenada, o dobro dela menos a terceira e a terceira. Ou seja, esse vetor também pertence a S. Obedeceu a primeira condição, obedeceu a segunda condição, portanto, é um subespaço vetorial de V também. Beleza? Vamos ver um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, o conjunto V é o R2, é um espaço vetorial, e S, dado por xy, pertencente ao R2, tal que y é 4 menos o dobro de x. E aí eu quero novamente verificar se S é um subespaço vetorial. Vamos pegar dois vetores, U e V. Então, x1 e 4 menos 2x1, e x2 menos 4 menos 2x2. Fazendo a soma desses dois vetores, nós vamos ter então x1 mais x2
e 4 menos 2x1 mais 4 menos 2x2. Maravilha! O que eu posso fazer ali? 4 mais 4 eu posso somar. E menos 2x1 menos 2x2 facilmente podem ser colocado menos 2 em evidência. Dessa maneira, eu vou ter então esse novo vetor U mais V. Nota que esse vetor U mais V ele não obedece à condição de S. Nesse vetor U mais V, a segunda coordenada é 8 menos o dobro da primeira, quando deveria ser 4 menos o dobro da primeira. Ou seja, U mais V não pertence a S, a primeira condição não foi satisfeita, portanto S não é um subespaço vetorial de V. E olha, eu poderia até fazer a segunda condição, mas eu deixo para vocês pensarem aí na segunda condição e verificarem que ela também não vai obedecer. Ela não vai ser verdadeira. Logo, S não é um subespaço vetorial com a primeira ou a segunda condição verificadas, certo? Não precisa verificar as duas, basta verificar uma e perceber que não é um subespaço vetorial. Beleza? Então ficou claro para vocês quando é um subespaço e quando não é um subespaço? Bom, vamos ver um outro tipo de exemplo agora. Nesse caso, ele me dá um S dizendo que SS é um subespaço. Então eu não vou provar, ele já me garantiu que é um subespaço. E aí, nesse subespaço, nesse conjunto, ele é formado por vetores do R4 que obedecem àquela condição. X mais 2y menos z igual a 0 e t igual a 0. E aí ele pede que eu verifique quais desses vetores, v, u, w e lambda, pertencem ao conjunto S. Vamos dar uma verificada, vamos olhar um de cada vez. E como que eu vou fazer essa verificação, professor? Verificando justamente essas condições. Se eu pegar a coordenada x mais o dobro do y menos o z, tem que dar 0. Se eu pegar a coordenada t, ela tem que ser 0. Se obedecer essas condições, então o vetor é do conjunto S. Se não obedecer essas condições, o vetor não é do conjunto S. Vamos ao primeiro vetor. Pegando x mais o dobro de y menos z, você percebe que 1 mais 2 vezes 2 menos 3 dá 2, não dá 0. Se essa condição já não está obedecendo, é muito simples. V não pertence ao conjunto S. Beleza? Vamos lá, vamos verificar o U. X mais 2y menos z vai ser 3 mais 2 vezes 1 menos 5, e isso dá 0. Beleza, primeira condição verificada. Mas o t também tem que ser 0. Sim, o t é 0, a quarta coordenada dele é 0. Perfeito. U pertence a S. Certo? Bom, tem mais dois ali. E se eu fosse você agora, eu iria fazer uma pausa nesse vídeo e iria tentar resolver por conta. Eu vou resolver agora, mas essa é a sua oportunidade. Pause e tente fazer e depois você verifica nas minhas soluções. Ok? Vamos lá. A resolução seria colocar o valor do x mais 2y menos z, e você percebe que essa soma vai dar 0. Menos 1 mais 2 vezes 1 menos 1 dá 0. Só que a coordenada t, ela é uma coordenada diferente de 0, ela é igual a 1. Essa condição já mostra que ele não é um vetor do conjunto S. Beleza? Por último, o lambda. 1 menos 2 menos 3 e 0. Obedece à primeira condição. 1 mais 2 vezes menos 2 menos 3 vai dar 0. A coordenada t também é 0, então lambda pertence a S. Esse exercício é muito parecido com o anterior, só que aqui ele usa um espaço vetorial diferente. Ao invés de usar R2, R3, R4, o nosso espaço vetorial aqui é o espaço das matrizes 2x2 de elementos reais. É isso que quer dizer esse M2x2 com Rzinho aqui, ok? Então são matrizes 2x2 quadradas com elementos reais. Com as operações usuais de adição de matrizes, multiplicação de matriz por número real, beleza? E aí vem, então, o nosso conjunto S. Então, o subespaço é formado por matrizes cujo o primeiro elemento seja A menos B, o segundo elemento da primeira linha 2A, o terceiro elemento, o primeiro elemento da segunda linha A mais B, e o segundo elemento da segunda linha menos B, com A e B reais. Então, os elementos da matriz têm que obedecer a estas condições para ela ser uma matriz do conjunto S.
Beleza? Note que ele já falou que é um subespaço vetorial, você não precisa verificar. Então vamos lá. O vetor 5, 6, 1 e 2 pertence a S? Ora, para ele pertencer a S, tem que obedecer essas condições. Então eu posso dizer que A menos B tem que ser o 5, A mais B tem que ser 1, 2A tem que ser 6 e menos B tem que ser 2. Fazendo isso, vai ser muito fácil perceber que para que 2A seja 6, o A tem que ser 3, e para que menos B seja 2, o B tem que ser menos 2. E note que 3 e menos 2 tornam verdadeiras essas duas igualdades. 3 menos menos 2 dá 5 e 3 mais menos 2 dá 1. Logo, esta matriz 5, 6, 1, 2 pertence a S. Beleza? Na letra B, não, perdão, né? No E.2, no segundo item desse mesmo exemplo, ele quer saber qual o valor de K para que essa matriz, menos 4, K2 e menos 3, pertença ao conjunto S. Mesma coisa, K tem que obedecer aquelas condições lá de cima. Então, se eu fizer as mesmas igualdades, note que o K tem que ser o dobro do A. E o menos B tem que ser igual a menos 3, que é o elemento que está aqui. Ora, mas se o menos B é igual a menos 3, B é igual a 3, correto? Você pode voltar com o B aqui. Se o B é 3, o A tem que ser menos 1. Vê que isso aqui também verifica. Menos 1 menos 3 também vai dar menos 4. Se o A é menos 1 e o K é o dobro do A, então o K é menos 2. E, com certeza, essa matriz 4 menos 2, 2 e menos 3 pertence a S. Beleza? Bom, para finalizar essa parte de subespaços vetoriais, falta comentar sobre esses casos especiais. Então, um espaço vetorial R2, ele tem subespaços triviais. Quem que é o subespaço trivial? É aqueles mais simples possíveis. Por exemplo, um conjunto unitário só com o vetor nulo. Perfeito, ele é um subespaço vetorial. Se você pegar o nulo e somar com o nulo, vai dar nulo. Vai dar alguém dentro do conjunto, certo? Se você pegar o nulo e multiplicar por qualquer número, vai dar o nulo. Também vai estar dentro do conjunto. Então, ele é subespaço. Ou o próprio R2, ele também é um subespaço trivial de si mesmo. Ok? Para o R3 vale a mesma coisa. Conjunto unitário com o vetor nulo e o próprio R3, e vale para qualquer Rn. Beleza? Quando eu vou para subespaços próprios, é o conjunto de todos esses subespaços que estão ali. Então, veja que no R2 são retas que passam pela origem. Então, a origem, o vetor 0, 0, é um vetor que tem que estar em todo o subespaço. Então, essa também é uma maneira interessante de provar que um conjunto não é um subespaço. Veja, entende bem o que eu vou falar. Isso não prova a existência do vetor nulo dentro dele, não prova que ele é um subespaço. Mas a não existência do vetor nulo garante que ele não é um subespaço, ok? Então, no caso do R2, são retas que passam pela origem. No caso do R3, podem ser retas ou planos que também passem pela origem. Todo subespaço vetorial necessita ter dentro dele o vetor nulo. Isso pode ser facilmente entendido por causa da segunda condição. Se você tem que K vezes U tem que estar dentro de S, se você usar K igual a 0, K vezes U vai dar qual vetor? O nulo. Então o nulo sempre vai estar dentro do subespaço vetorial. Beleza? Com isso nós fechamos os subespaços vetoriais e no próximo vídeo nós vamos começar um assunto novo. Já já a gente pode passar para o próximo vídeo.